Fala galera, bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Maurício Barros e eu estou dando sequência a uma série simplificada dos estudos da profecia. E caso você goste de temas de profecias e quer se aprofundar mais, quer conhecer mais a Bíblia e saber o que significam as simbologias, tais como essa estátua que aparece no livro de Daniel, a besta do livro de Apocalipse, saber qual é a marca da besta, eu já quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as nossas atualizações. E quando se fala em profecia, você vê, por exemplo, séries, filmes e novelas, cada uma trazendo a sua interpretação de como seria um fim do mundo ou um apocalipse. Só que isso nada tem a ver com a Bíblia. O que acontece é as profecias sendo contadas com a lente da mídia e não com a lente da própria Bíblia. Porque como as profecias estão registradas na Bíblia, quem tem que dizer o que vai acontecer não é a mídia, não é os meios de comunicação ou filmes e novelas, e sim a própria Bíblia. Então eu percebo diversas interpretações da profecia do livro de Daniel e Apocalipse completamente erradas. Só que nessa série eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz a respeito de si mesma quando se trata de fim do mundo, a marca da besta e temas proféticos. E agora entramos no tema e eu queria pedir que você acompanhasse na sua casa o livro de Daniel no capítulo 2. Então tudo que nós iremos tratar aqui está escrito em Daniel capítulo 2. Agora sem muita enrolação e vamos para o tema. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho que te deixou perturbado. E como de costume, os reis do passado tinham o hábito de convocar sábios, adivinhos, para revelar os significados. E convocou os magos, os feiticeiros, os astrólogos, para lhe revelar o que havia sonhado, pois ele não havia lembrado. E também queria que desse o significado do sonho. Caso contrário, os sábios, adivinhos e astrólogos seriam mortos. Só que ninguém conseguia atender o pedido do rei. Então Daniel se apresentou, pediu um tempo para trazer a resposta. E ele foi para casa, contou aos seus amigos e oraram. Após isso, Daniel chega com um sonho e o significado para o rei. E eu vou colocar uma ilustração, e você pode acompanhar na sua casa no livro de Daniel, que foi exatamente o sonho do rei que Daniel agora conta para ele. Enquanto o Senhor estava deitado, a sua mente estava voltada para as coisas futuras. E você viu uma estátua de uma aparência assustadora. A estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre e o quadril de bronze. As pernas eram feitas de ferro, os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto o rei estava observando, uma pedra se soltou sem auxílio de mão e atingiu os pés da estátua, que eram parte de ferro misturado com barro. Assim os esmigalhou, despedaçando o ouro, a prata, o bronze e o ferro. A pedra que atingiu os pés da estátua se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Então esse foi exatamente o sonho que Nabucodonosor teve. E só para dar agora uma resumida nisso, o rei sonhou com essa estátua, com essas divisões de metais e os pés com 10 dedos. O primeiro metal é o ouro, depois vem prata, bronze e ferro. Os pés são feitos de ferro e barro, tem essa mistura. Na continuação do sonho, uma pedra é destacada sem auxílio de mãos e ela atinge os pés. Ela não atinge nenhuma parte do corpo a não ser os pés. Após atingir os pés da estátua, ela é completamente destruída e essa pedra que atingiu, ela cresce, ela expande, ela cresce por toda a terra. Esse foi exatamente o sonho que Nabucodonosor teve, contado por Daniel. E agora nós iremos entrar na parte da interpretação, para entender o que significa toda essa divisão de metais e essa pedra e os pés. O que significa isso? Lembrando que o significado desses metais ela será dada pela própria Bíblia. O próprio livro de Daniel, capítulo 2, você vai ver lá os versos seguintes, que ela dá a interpretação. Então você vai entender o que significa essa divisão de metais. A partir do verso 38, se não me engano, no finalzinho do verso 38, lá é dito o seguinte: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um reino inferior ao teu. Então você percebe que na narrativa o próprio Daniel está dizendo que Nabucodonosor era a cabeça de ouro, mas não era ele. Ele fala, depois de ti virá um novo reino. Então era Nabucodonosor na sua figura de império, era o Império Babilônico. E Daniel diz que depois do Império Babilônico, depois dele, depois de Nabucodonosor, viria um outro reino inferior ao dele. Então você já percebe que essas divisões de metais são reinos. Mas vamos continuar a leitura. Depois de ti virá outro reino,
E em seguida surgirá um terceiro reino de bronze que governará toda a terra. Finalmente, um quarto reino, forte como o ferro, e como o ferro destrói tudo, esse reino destruirá todos. Então você percebe que na narrativa, o próprio Daniel agora começa a explicar o sonho do rei, e ele diz que as divisões de metais seriam reinos sucessivos, um após o outro, que viria após o Império Babilônico. E quando você analisa na história, você vê 4 grandes reinos que coincidem com esses 4 grandes metais. O próprio Daniel diz que Nabucodonosor, o Império Babilônico, pertencia à cabeça de ouro. Depois do Império Babilônico, haveria um outro reino, que era o peito de prata. Quando você olha para a história, você vê essa sequência também cronológica. Você vê o Império Babilônico em primeiro lugar na história. Você vê o Império Persa, né, os medos e os persas, o Império Grego e Roma. Você vê esses 4 grandes impérios contados a partir do Império Babilônico. E você, quando olha para a estátua, você vê exatamente essa sequência cronológica de metais. Ouro, prata, bronze e ferro. 4 metais, 4 impérios. E a própria Bíblia diz que esses metais são reinos, são impérios que surgiriam. E o primeiro a contar é o Império Babilônico. E o interessante é que essa similaridade do ferro, né, desse metal, mais específico, os metais com esses impérios, você percebe que, por exemplo, o primeiro império, na ordem cronológica bíblica, era o Império Babilônico. E Babilônia era rica em ouro. Inclusive, no capítulo seguinte, quando entrarmos em outra estátua que é completamente de ouro, você percebe que Babilônia tinha muito ouro, era rica em ouro. E analisando a sequência cronológica, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Olha só que interessante, a Grécia está no terceiro reino, que exatamente coincide com o terceiro metal, que é o bronze. Quando você analisa alguns historiadores, você reconhece o Império Grego como o Império do Bronze. Inclusive as próprias armaduras dos soldados gregos eram de bronze. E quando você analisa depois do metal o bronze, agora é o ferro, né? E na sequência cronológica histórica, depois da Grécia, vem o Império Romano. E aí Roma era justamente o Império do Ferro, a Idade do Ferro. Só que não pelo fato da similaridade dos metais, mas sim pela ordem cronológica. Então, quando você analisa a ordem cronológica dos metais e o profeta dizendo que seriam reinos, e você analisa a ordem cronológica da história, você vê que o quarto metal coincide exatamente com o Império Romano. Só que agora entra essa parte dos pés da estátua. Por que os pés? Por que tem a mistura de ferro com barro? Por que tem 10 dedos? O que significa isso? Assim como os dedos eram parte de ferro e parte de barro, também esse reino será parte forte e parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época destes reis, olha só que interessante. A profecia está dizendo que, assim como o ferro não se mistura com o barro, este reino, agora que se trata dos pés da estátua, não se misturaria. Eles tentariam fazer alianças políticas por meio de casamento. E quando você analisa na história, você entende que alguns poderosos do passado tentaram unificar a Europa como um só império, mas nunca conseguiu. A partir do Império Romano, você olha para a história, inclusive eu até recomendo uma obra do historiador Eduard Giebel, né, que está no seu livro lá, O Declínio do Império Romano. Lá é dito que 10 tribos bárbaras invadiram, minaram o Império Romano e tomaram Roma. Então acaba-se a figura dos imperadores e agora entra em cena as tribos bárbaras. É o que nós conhecemos hoje como a Europa dividida, a Europa moderna. E aí deixa de ser um único império para ser uma divisão de 10 reis. E você vê a coincidência com os 10 dedos da estátua. 10 dedos, 10 reis. As 10 principais tribos bárbaras que invadiram o Império Romano e cada uma fundou ali um país. Só que o interessante é que a profecia continua ainda relatando sobre este reino, que agora ela utiliza esse nome reino na parte do plural. Olha só que interessante. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas o seu reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E agora, para resumir essa parte, os pés seriam um novo reino que agora seria dividido. E a Bíblia agora chama de reis. Ou seja, está no plural, agora é uma divisão do Império Romano. E por que eu falo que é uma divisão do Império Romano e não de um outro reino? Porque na sequência cronológica, o Império Romano é o quarto reino.
na estátua também é o quarto metal. Só que quando você analisa os pés da estátua, ela tem ferro, ou seja, ela não tem ouro, nem prata, nem bronze, ela tem ferro. Então significa que os pés seriam um reino dividido, que seria a continuação do reino anterior. Ou seja, se na estátua tem pés de ferro, o ferro também se estende até os pés. Significa que esse novo reino, essa divisão dos pés, teria fragmentos do ferro, que seria o Império Romano. E as tribos bárbaras nada mais eram do que o próprio Império Romano de maneira dividida. E aí a Bíblia diz que a pedra atinge os pés. Agora, por que a pedra não atinge a cabeça, o peito, o quadril ou as pernas? Mas ela atinge os pés. Racionalmente falando, isso significa que o reino de Deus não poderia vir na Babilônia, na Medopécia, na Grécia, nem em Roma. Mas o reino de Deus teria que vir na fase dividida do Império Romano, ou seja, no surgimento da Europa para frente. Então, desde o surgimento da Europa para cá, estamos vivendo exatamente os últimos dias e estamos prestes a ver Jesus voltar. Então, fazendo um rápido resumo desse tema, a estátua tinha divisões de metais e quando chega nos pés havia barro misturado com ferro com 10 dedos. Após isso, uma pedra atinge os pés e destrói tudo, e essa pedra cresce. Toda narrativa bíblica, a interpretação, significa que seria um reino vindo após outro reino até chegar ao Império Romano. Após isso haveria uma divisão no Império Romano e a partir dali para frente o reino de Deus seria suscitado, que é representado pela pedra, que é destacada assim aos cílios de mãos. Então esse conjunto, essa interpretação completa, nada mais é do que a história do mundo contada por meio de símbolos. E aí, o que você achou? Você achou difícil? Você achou fácil? Deixa aqui nos comentários, conta pra mim um pouco a sua experiência em relação a isso. Você já ouviu alguma coisa diferente desse tema? E caso você tenha gostado desse tema e quer continuar essa série, aprendendo mais sobre as profecias, sobre a Bíblia de uma maneira diferente, de uma maneira que a própria Bíblia deixa a interpretação fluir, eu quero pedir que você deixe seu like, confira sua inscrição para você não perder as nossas atualizações. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.